Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14, irmãos, nós estamos nestas quintas-feiras, nós estamos estudando os milagres do Senhor Jesus. E nós vamos ver mais um destes milagres, vamos contemplar mais um destes milagres, agora este narrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Nós faremos a leitura do versículo de número 1 até o versículo 6, embora nós vamos trabalhar um pouco mais do capítulo 14, mas nós nos concentraremos nesses primeiros 6 versículos, tá bom? Então, olha só o que diz o texto sagrado e inspirado por Deus, conforme o que escreveu Lucas. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto, nada puderam responder. Meus irmãos, nós já oramos ao Senhor, né? O nosso irmão Diácono Paulo orou por nós, para que Deus nos abençoe no estudo. Irmãos, esse capítulo 14, ele de fato nos mostra as palavras e o ensino e ações de Jesus dentro de um contexto bem específico, Marcel. Jesus está num banquete ao qual ele fora convidado, certo? Então é um contexto bem específico. Onde Jesus está? Na casa de um fariseu que o convidou para um banquete, para comer pão na sua casa. E ali, esse evento, ele será o centro de todos os acontecimentos, a maioria dos acontecimentos do capítulo 14. O capítulo 14 se passa todo, pelo menos a maioria do capítulo 14, se passa na casa desse fariseu, onde Jesus estava para cear ali, porque houvera sido convidado, ok? Esse banquete no qual Jesus estava, Renato e Cristina, é um banquete que dará ao Senhor Jesus, como nós veremos aqui, a oportunidade de ensinar aos seus ouvintes, aqueles que estavam ali banqueteando com ele, muitas verdades cristãs. Aqui no capítulo 14, por exemplo, nesse banquete, Jesus ensina sobre misericórdia, tanto que ele vai curar o homem, hidrópico, e ele vai perguntar aos fariseus que ali estavam naquele dia, se era lícito ou não fazer bem no sábado, ou seja, agir com misericórdia para com alguém necessitado. Então ele ensina sobre misericórdia, ele vai ensinar aqui sobre humildade também, porque nós vamos ver aqui que enquanto aquele banquete acontecia, Tânia, os homens, os convidados daquele fariseu estavam ali disputando na mesa o lugar de maior honra. E Jesus observa aquilo e ele vai trazer, daquele contexto, ele vai trazer um ensino sobre humildade. Sobre você não procurar honrar a si mesmo e esperar que Deus faça isso, Deus te honre, e não você procurar honrar-se a si mesmo. E, por fim, naquele contexto de banquete, Jesus também vai ensinar sobre o perigo de se ficar fora do banquete do reino de Deus. Quando o Senhor Jesus voltar no seu reino consumado, escatológico, esse retorno é descrito também, esse grande dia, como um banquete, como uma festa. E Jesus vai dizer que muitos ficarão de fora desse banquete. E isso está aí, olha, a partir do versículo 15 do capítulo 14, quando fala da parábola da grande ceia. Porque um dos convidados ali vai dizer ao Senhor Jesus Cristo: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus.
Alguém vai falar assim. Aí Jesus Cristo vai contar uma parábola. Vai dizer que certo homem um dia deu uma grande ceia e convidou a muitos. Mas os convidados não quiseram ir. Tinham coisas mais importantes. E aí então esse dono dessa casa que dava um banquete, disse a um dos seus homens de casa para que saísse convidando pobres, cegos, paralíticos, pessoas marginalizadas. E eles vieram todos e comeram do banquete. Aí Jesus termina esse ensino dizendo que muitos ficarão fora do reino de Deus, porque não o tiveram como prioridade na vida. E no fim não terão lugar na grande ceia. E é interessante que ele fala essas coisas dentro de um contexto de um banquete. Ele aproveita esse contexto para ensinar acerca de misericórdia, de humildade e do perigo de se ficar fora do reino de Deus. Mas o nosso trecho é o que vai de 1 a 6. Então nós não vamos falar de todo o capítulo, ok? De tudo que aconteceu naquele banquete. Nós vamos falar de coisas muito importantes aqui nesse texto. Vamos então ao texto então. Nós encontramos aqui, segundo Lucas, o Senhor Jesus na casa de um dos principais líderes da sinagoga local. Não, irmãos, Lucas, diácono Gessé e Isabelle, não nos diz onde Jesus está, em que cidade está, nem quando, não fala em que época que ele está, mas nos diz o dia da semana. Era um sábado. Tanto que Jesus vai perguntar, é lícito ou não curar no sábado? Então a única dica que Lucas nos dá, e o que importa é nos saber aqui que é dia de sábado, tá? Não dizem que cidade estava, o nome do fariseu que o convidou para a ceia, nada disso. Mas o que importa aqui é o dia. Era um dia de sábado, tá? E esse fariseu convidou Jesus, muito provavelmente, porque Jesus naquele dia, isso é muito provável, ele estava ensinando na sinagoga local, onde esse fariseu era um dos líderes. Jesus, ele ensinava constantemente nas sinagogas. A gente vê isso nos textos bíblicos, Jesus Gotardo ensinando nas sinagogas. E era muito comum que depois do culto sinagogal, aliás, é interessante pensar nisso aqui e falar isso agora, eu lembrei aqui, que o nosso culto de domingo, os elementos do nosso culto, leitura da palavra, pregação, cântico, oração, esses elementos, eles são de fato fundamentados no culto sinagogal. Porque o culto na sinagoga da época de Jesus era como o nosso culto é aqui domingo. É deste padrão bíblico, do culto sinagogal, que nós tiramos a cópia do nosso culto. Porque se você for ver lá na Bíblia, o que Jesus fazia na sinagoga? Ele lia a Bíblia, ele explicava a Bíblia, eles cantavam, eles oravam. O que nós fazemos daqui? Nós lemos a Bíblia, prega-se a Bíblia, ouve-se a Bíblia, canta-se, ora, a mesma coisa que fazia na sinagoga. Então o nosso culto, ele procura ter uma base bíblica. E a base bíblica é o que a Bíblia descreve dos cultos que Jesus frequentava. E se Jesus prestava aquele tipo de culto, então estava certo. Porque ele não ficaria prestando um culto numa igreja falsa, com elementos estranhos. Outra coisa também que é importante, estava lendo essa semana, que os cultos à sinagoga eram realizados de manhã e à noite. Por quê? Porque quando o templo foi destruído, lembra-se que o templo em Jerusalém foi destruído. O que sobraram só as sinagogas, que eram igrejas locais. Tinha o templo de Jerusalém, que vamos dizer que era o templo sede, a igreja sede em Jerusalém. Mas como muitas pessoas moravam fora de Jerusalém e às vezes longe, estabeleceram-se sinagogas locais, para que as pessoas pudessem ter a pregação da palavra, o ensino da palavra perto de suas casas, onde moravam. Quando o templo foi destruído, ficaram as sinagogas, ok? E as sinagogas, elas se reuniam de manhã e à noite, segundo os estudiosos, por conta de que também, na época do templo, os sacrifícios eram de manhã e ao entardecer. Se você lê no Antigo Testamento, a hora do sacrifício é de manhã e à noite.
Aí o que faziam os líderes da sinagoga? Reuniam-se de manhã à noite. E como que nós reunimos? De manhã à noite. Então veja, já falei aqui para vocês, né? Não acho um erro terrível uma igreja ter um horário de reunião no domingo. Um horário só. Não acho. Mas certamente acho mais fundamentado biblicamente manhã e noite. Por conta dessas questões. Ok? Então veja, a gente não tirou do nada de manhã e à noite. E os elementos que nós vemos no culto. Porque o culto sinagogal era assim. Era o culto que Jesus prestava. Então, era comum Jesus estar na sinagoga ensinando. E era comum, depois que o serviço terminava, que o líder daquela sinagoga, toda sinagoga tinha um líder local. Geralmente um fariseu, um estudioso da lei. Era comum que o líder, Irineia, da sinagoga convidasse o preletor, o pregador, para almoçar na casa dele. Tanto que não é essa a primeira vez que Jesus é convidado por um fariseu a almoçar na casa dele ou a cear na sua casa. A gente não vai abrir não, por causa do tempo, mas eu coloquei aqui, irmãos, em Lucas 7,36 nós vemos Jesus comendo na casa de um fariseu. Em Lucas 11,37 nós também vemos Jesus comendo na casa de um fariseu. E aqui nós também vemos Jesus na casa de um fariseu para comer pão. Então era comum. Era comum que os fariseus convidassem os instrutores da lei, aqueles convidados a ensinar nas sinagogas para comerem na sua casa. Ok? E Jesus é convidado para isso. Então possivelmente esse é o contexto. Jesus estava ensinando na sinagoga no dia de sábado, terminou o culto da sinagoga. O fariseu responsável, o líder daquela sinagoga local, convidou Jesus para ir à casa dele comer pão. E Jesus foi. E aí então o texto diz assim, versículo 1: Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estava observando. É interessante que a gente pode pensar, Débora e Ana, Japor, minha irmã, que a Lismar, esse fariseu era um fariseu muito amável, né? Porque convidou Jesus para almoçar na casa dele. Que fariseu bonzinho, né? Mas não. É bem possível que ele não fosse tão bom assim. Por quê? O que no texto nos dá a ideia de que provavelmente ele não convidou Jesus por bondade ou por afeto a Jesus e apreço a ele? Porque diz o texto que eles estavam observando a Jesus. E o verbo aqui no grego, observar, significa espreitar. É alguém que está à espreita. É como um animal que observa a sua presa antes de atacar. O verbo tem essa força aqui. Então, observar para encontrar alguma falta. Para ver se ele erraria em alguma coisa. Certo? Então, esse fariseu não era tão bom como sugere só porque havia convidado Jesus. Certo? E aí diz o texto então que, olha só, o texto diz assim: ora, diante dele, diante de quem? De Jesus, se achavam um homem hidrópico. Aí eu imagino, né, que talvez alguém, ou nós aqui, por não ser aqui, eu imagino a área de muitos, a medicina, né, temos dificuldade com a hidropsia, né? O que é a hidropsia, né, o homem hidrópico? A hidropsia é na verdade ela não é uma doença, ela é sintoma de uma doença. Nós possuímos no corpo uma espécie de líquidos serosos, que eles ficam nas cavidades do nosso corpo e também, como eu coloquei aqui, depois da pesquisa que fiz, nos nossos tecidos corpóreos. É natural nós termos esses líquidos serosos, fazem parte do nosso corpo. E eles ficam em cavidades do corpo, debaixo dos tecidos, a nossa pele. Só que quando nosso corpo tem alguma dificuldade, alguma enfermidade, ora nos rins, ora no intestino, alguma coisa assim, esses líquidos podem ficar retidos. E pode haver um acúmulo anormal de líquido seroso do nosso corpo por um problema, ora no fígado, ora nos rins, ok? Então, a hidropsia é um sinal de que há um problema no corpo.
E a hidropsia, então, é o acúmulo anormal de líquido no corpo. Então, ora dá no joelho, pode dar na perna, nas mãos, no rosto. A palavra hidropsia significa hidro, de água, e psia, de semblante, rosto, no grego. Então, a ideia de água no rosto, a tradução. Porque a hidropsia, em alguns casos, como eu falei, inchava o rosto da pessoa. Então, a pessoa era reconhecida como com aquela enfermidade, com um problema de saúde. Ok? Então, este homem era um homem hidrópico. Ele estava inchado por conta da doença dele. Ok? E ele estava diante de Jesus. A pergunta é, ele havia sido plantado ali? Alguém colocou ele ali de propósito? Essa é uma pergunta. Porque o texto não diz que ele foi convidado. O texto diz que ele estava diante de Jesus ali. Mas ele foi convidado porque era amigo de algum dos fariseus? Talvez não. É provável que ele tenha sido convidado para testar Jesus. Como Jesus curava enfermos, os fariseus podem ter plantado aquele homem ali, colocado ele diante de Jesus para que Jesus o curasse e eles pudessem ter com que acusar Jesus de estar quebrando o quarto mandamento, o mandamento da guarda do sábado. Lembre-se que os judeus, não a Bíblia, mas os judeus tinham a sua tradição oral, que fora depois documentada, escrita no Mishnah, que é um livro judaico sobre os ensinos dos judeus, a interpretação dos judeus com relação à Torá. E nesse Mishnah, nesse livro de tradição dos judeus, haviam proibições 1000, aliás, literalmente, mais de 1000 proibições de coisas que você não podia fazer no sábado. E uma delas, eu já disse isso aqui, em um dos nossos estudos aqui dos milagres de Jesus, uma delas é que não poderia se curar uma pessoa doente que não fosse morrer por causa daquela doença. Então, se houvesse um doente no sábado, segundo os fariseus, um doente no sábado, que estava sofrendo, mas que não ia morrer por causa daquela enfermidade, então não era para curar, não era para mexer com ele no sábado. Esperava ser outro dia. Só poderia acudir alguém doente se fosse um caso de vida ou morte. Se ele tivesse morrendo no sábado, aí sim, o Mishnah judaico dava permissão de fazer alguma coisa. Agora, a pessoa podia estar doendo lá, cheio de dores, mas se não fosse morrer, ninguém podia ajudar. Era o que falavam os judeus. Veja como eles interpretavam errado o sábado. A Bíblia nunca disse isso. Mas eles foram acrescentando tradições humanas em cima do mandamento. Ok? Então eles estavam querendo ver se Jesus curaria aquele homem para poder acusá-lo, certo? E é bem possível que aquele homem foi plantado ali para ser uma armadilha para o Senhor Jesus, tá? Aí, meus irmãos, veja o que acontece. Mas é interessante aqui, que eu gostaria, antes de a gente continuar, aqui o Lucas informa então que havia um homem hidrópico com enfermidade diante de Jesus, certo? Aí, segurem aí essa informação. É importante, meus irmãos, a gente pensar que, lembra que eu disse que esse homem hidrópico provavelmente não estava ali porque fora convidado, ou era amigo do fariseu, estava ali provavelmente para criar um contexto para que Jesus falhasse alguma coisa, para que aqueles homens tivessem com o que o acusar. Por que a gente pode entender que é provável que aquele homem não estivesse ali porque era um convidado? Porque aqueles homens que estavam ali só pensavam em si mesmos. E como é que a gente sabe? É por causa do contexto do capítulo. No versículo 7 do capítulo 14, Jesus começa a reparar como os convidados, como as pessoas que estavam ali, escolhiam os primeiros lugares. Então veja, Jesus vai falar esse texto ensina sobre misericórdia, sobre você ajudar alguém necessitado. Só que veja o contexto, aqueles homens não estão pensando em ninguém, estão pensando neles mesmos. Eles estão preocupados em disputar o lugar de honra na mesa. Então a mesa, vocês já sabem, né, irmãos? É que a mesa daquela época era uma mesa não como essa, mas era uma mesa baixa, que você participava dela, se colocava nela, mais deitado do que sentado. Então você se inclinava sobre ela, porque é uma mesa mais baixa, e ela era uma mesa em forma de U. Ela não era como esta mesa aqui. Havia aqui uma cabeceira, vou chamar de cabeceira, né? O ponto central aqui da mesa, e um braço aqui, e outro braço do outro lado, através dos quais a mesa
ganhava espaço. Então, imaginem uma mesa em forma de U, certo? Com esse local no meio aqui vago. Ok? Deu para imaginar? E aqui nesse local, no centro, era o anfitrião, o dono da casa que sentava. E ao lado dele, as pessoas mais importantes, os convidados mais importantes. Então, Tiago, o que está dizendo o texto? Que aqueles convidados estavam disputando esses lugares aqui, ó. Todo mundo queria sentar juntinho aqui, ó. Porque era um lugar de honra. Então veja, e Jesus vai observar isso e vai trazer uma lição, que é mais do que uma lição de etiqueta. É uma lição também de etiqueta, mas é mais do que isso, é uma lição espiritual. Olha o que Jesus diz, reparando, versículo 7, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, é o que eles estavam fazendo lá. Não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, te diga, dá-lo o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os demais convivas. Então, aqui, como eu falei, é mais do que uma lição de etiqueta, mas é também, mas é muito mais do que isso. Mas vamos primeiro considerar a questão de etiqueta. O ensino aqui é claro, quando você chegar numa festa, seja modesto, não tome os primeiros lugares, não queira aparecer, porque você pode ser humilhado. Aliás, essa é a máxima, né? Todo aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. Então, vá para o canto, vá lá, espere a pessoa, dono da festa, te chamar, porque você será honrado assim. Você está lá no fundo, aí o dono da festa, ô fulano, meu amigo, vem para cá, rapaz, não fica aí, você tem que estar aqui, por favor. Aí todo mundo vai lhe ver e você será honrado. É o contrário da vergonha que você passará, ou eu, se nós formos tomar os primeiros assentos, e aí chegando alguém mais importante, o dono da festa diga pra gente, o que você está fazendo aí? Dá licença, é do fulano esse lugar. Aí você tem que levantar e ir lá para trás, todo mundo vai ver. Então a ideia é tomar cuidado com e procurar não honrar-se a si mesmo. Mas o ensino é muito mais do que acerca de etiqueta, de como proceder. Ele é espiritual. Por quê? Porque Jesus vai terminar dizendo assim, olha aí o que ele vai dizer no versículo 11. Alguém lê para mim, por favor. Pois todo... Essa máxima é espiritual, irmãos. Tem a ver também com a entrada no reino. Todo orgulhoso ficará fora do reino. Lembra que eu falei com vocês que daqui a pouco Jesus vai falar sobre reino e ficar fora do reino? Quem vai entrar no reino? Quem vai ficar fora? Então Jesus usa aquela disputa dos primeiros lugares para ensinar algo muito maior. Ele está falando que os orgulhosos, as pessoas que gostam de aparecer, essas pessoas que acham que são melhores, elas serão últimas, elas serão envergonhadas. Mas as pessoas que se veem como pecadoras, que buscam a graça em Cristo Jesus, o perdão de seus pecados, a santificação, essas pessoas serão primeiras. Lembra da primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino, que ele vai ensinar aqui, o reino dos céus, o reino de Deus. Isso é a máxima aqui, espiritual. Não é só questão de etiqueta. É uma questão de coração humilde. Até porque alguém pode, pelo que Jesus ensinou, procurar os últimos lugares esperando que alguém chame, né? Certo? Eu vou ficar aqui porque afinal Jesus disse que alguém vai me chamar e eu serei honrado. A ideia não é essa. A ideia é você entender biblicamente quem eu e você somos, saber que nós nada merecemos. Então não vamos falar muito da gente. Tem um professor meu falou uma coisa que eu nunca esqueci, ele disse, quando você for falar bem de alguém, que você seja o último, que você fale bem de todo mundo, e você seja o último na lista. Quando você for falar mal de alguém, que você seja o primeiro. Se você for falar mal de alguém, fale mal de você. Quando você for falar bem, que você seja o último. E é isso, em suma. Então veja, aí eu estou mostrando essas coisas aqui dentro do contexto do texto e do evento, para mostrar que aqueles homens não estavam preocupados com o hidrópico.
Que ele não estava lá, não foi convidado, porque os homens, aquele anfitrião amava aquele homem. Eles estavam pensando neles. Tanto que depois Jesus vai dizer, ele vai continuar o ensino, olha aí, versículo 12. Disse também ao que o havia convidado, ao chefe da casa, ao fariseu, aquele homem importante. Olha o que Jesus disse a ele. Quando deres o jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ou seja, Jesus percebeu que aquele fariseu, porque ele diz isto a ele, ao dono da casa, ele percebeu que estava convidado lá é por interesse dele. O homem que foi, o hidrópico que foi convidado, não é porque ele amava aquele homem. Porque aquele homem, o dono da casa, só convidava gente que poderia recompensá-lo. E aquele homem doente ia recompensá-lo como? E Jesus, percebendo isso, ele diz, olha, quando você der um banquete, lembra daqueles que nada têm. E é interessante aqui que Jesus não, e nem poderia ser, Jesus não está dizendo para mim e para você, quando a gente for fazer uma festa, não convidar nenhum amigo da gente. Porque pode parecer, né? Ó, quando você for dar um banquete, não convida os teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos. Então é só para convidar gente que a gente não tem comunhão nenhuma, nem conhece. Vamos sair na rua aí convidando. Não é essa a ideia. A ideia, primeiro aqui, o princípio, é convidar pessoas que você pode fazer mais bem a elas do que elas a você. Não quer dizer que você vai deixar de conviver com as pessoas que são seus parentes e amigos. Mas você, ao fazer a festa, vai se lembrar daquelas pessoas que não têm o que oferecer. Aqui elas são pintadas como o coxo, o aleijado, porque eles não têm o que oferecer. Mas a ideia é de quando você fizer a coisa, lembrar dos seus irmãos mais humildes, da igreja, ou seus parentes mais humildes, que não tem como te recompensar, e você ajudá-los e prestigiá-los. E lembrar que a sua recompensa está com Deus. Então, essa é a ideia aqui. Então, por que eu disse isso tudo aqui? Para mostrar para nós aqui, segundo o texto, que aquele hidrópico não estava ali porque ele era amado. Porque senão Jesus não tinha ensinado aqueles homens a não pensarem neles, buscando o primeiro lugar de importância, e não teria dito ao chefe da casa para quando for dar um banquete, convidar pessoas que não tinham nada a oferecer, como aquele homem que ali estava. Aquele homem provavelmente estava ali plantado para provar Jesus. Ok? Vamos voltar então ao texto, agora do homem doente. Olha aí, versículo 3. Então o homem estava diante de Jesus, né, o hidrópico. Então, versículo 3. Então Jesus, alguém lê por favor, versículo 3, por favor. Bruna, Wallace, quando Jesus então pergunta a seus críticos se uma obra de cura é permitida no dia de sábado ou não, ele está repetindo a essência do que perguntaram em relação à cura do homem com a mão ressequida. A gente viu esse texto lá em Lucas 6, 9, né? O homem que tinha a mão atrofiada. Jesus também, antes de curar a diácono João e diácono Jessé e Sheiline e Renato, ele pergunta também, Jesus antes pergunta, é lícito ou não fazer o bem no sábado? Então aqui, meus irmãos, em ambos os casos, Jesus faz, tanto do homem com a mão atrofiada como nesse homem hidrópico, ele faz a pergunta antes de efetuar a cura. A opinião reinante entre os rabinos é que ele não poderia curar aquele homem, como nós vimos, porque aquele homem não estava num perigo de vida iminente. Mas Jesus faz uma pergunta mais profunda. Ele pergunta assim, é lícito ou não fazer o bem no sábado? Fazer o bem viola o mandamento ou cumpre o mandamento? Amar o outro, o próximo, é o cumprimento do mandamento ou a violação dele? A resposta, meus irmãos, é Paulo que dá. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Romanos. Olha o que ele diz. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Agora veja, o que nos importa aqui? Paulo vai continuar dizendo. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei.
Então é lícito ou não curar alguém no dia de sábado? O sábado é um mandamento, o sábado é a lei. É lícito ou não curar este homem, mostrando assim o meu amor por ele? É claro que é, porque o amor, quem ama, cumpre a lei. O amor é o cumprimento da lei. Veja, a doutrina do sábado, da guarda do sábado, do dia do Senhor, é uma das doutrinas mais controversas hoje. E o quarto mandamento é um dos, se não for o mais prejudicado na nossa era má, é um dos mais. A igreja cristã tem pouco entendimento sobre guarda do sábado, do domingo, do sábado cristão, do domingo. As pessoas não guardam o domingo. Nós não guardamos o domingo. Nós comparecemos à reunião da igreja e só. Depois a gente vive o domingo como geralmente, né, irmãos? Quando eu falo nós aqui, a cristandade, tá? Estou dizendo que nós aqui. Tá? Talvez seja o nosso caso também. Mas a cristandade não guarda o domingo. As pessoas vão para a praia, vão para a igreja, vão para a praia, depois vão para a igreja à noite, vão só para a igreja à noite, ou de manhã à noite vão para o shopping. O Senhor falou, né, no mandamento lá em Gênesis, ele estabeleceu, santificou, abençoou o dia de sábado, e para aqueles que dizem, né, a guarda do sábado é só para os judeus. É uma falha. Porque quando Deus abençoou, santificou, e se separou, abençoou e santificou o sábado, ele fez isso, não tinha povo judeu. Não tinha povo judeu lá. Israel nem existia como nação. Quem estava lá eram os representantes da raça humana, os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E o mandamento foi dado à humanidade, não aos judeus. Depois os judeus pegaram o mandamento, segundo a ordem de Deus, e estabelecerem nos mandamentos que Deus havia dado à nação de Israel. Mas esse mandamento é anterior. Deus o deu antes de Israel. Então, o sábado não caiu. A guarda do sábado não ficou lá no Velho Testamento. Ele tem que ser guardado. E a pergunta é, como guardar o sábado? Porque ele é um mandamento positivo, né? Tem 2 mandamentos no Decálogo que são positivos. O restante, os 8 outros, são negativos. Não farás, não farás. Só tem 2 positivos. É o quarto e o honra teu pai e tua mãe. São os 2 mandamentos que começam com preceito positivo. Faça isso. O restante é não faça, não faça, não faça. A pergunta é, como é que nós... Eu vou ser breve aqui, porque essa doutrina é maravilhosa e a gente não tem tempo para vê-la toda. Mas como é que eu guardo o sábado, segundo o mandamento que me foi dado no Decálogo? Nos 10 mandamentos? Fazendo o bem. E o que é fazer o bem? A Bíblia diz, qual o maior mandamento? Perguntaram a Jesus. E Jesus depois perguntou também a uns dos judeus. E ele respondeu bem. Amarás o seu teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é o bem. Então, no domingo, o que nós fazemos? Nós amamos a Deus, vindo ao culto, lendo a sua palavra, orando, procurando exercícios de piedade públicos, privados e secretos. Secretos entra no teu quarto, faz a tua oração a Deus, que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Nós estamos amando a Deus. E o próximo? Ajudando o miserável, visitando o enfermo, ligando para o desanimado. É como nós cumprimos o mandamento. Fazer o bem é isso. Não é buscar o primeiro lugar para mim. Não é buscar as minhas coisas no domingo. É ir para o cinema porque eu quero ver aquele filme. É para eu vou adiantar um trabalho aqui porque eu quero ganhar dinheiro. Isso não é o bem. Você pensar em você, em mim. Isso é quebra do sábado. O bem é amarás o teu Deus e a teu próximo, como você gostaria de ser amado. E você assim está cumprindo o mandamento. É um assunto que não vai acabar hoje, é maravilhoso. E se Deus quiser, a gente está pretendendo, estudos sobre o quarto mandamento, a guarda do dia do Senhor. Mas, vamos lá, continuar aqui. É lícito ou não fazer o bem ou curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. Por quê?
Porque se eles dissessem que é, eles dariam um aval a Jesus. Se eles dissessem que não, eles pareceriam insensíveis ao homem que está doente. Então nada disseram. Quem é que pode resistir à sabedoria de Cristo? Quem pode resistir à palavra dele? Quem é mais sábio do que Cristo? Ele fez uma pergunta e eles ficaram sem resposta. Porque eles sabiam, se dissessem sim, davam aval ao que ele faria. Se dissessem não, pareciam insensíveis, como de fato eram, em não querer ajudar aquele homem. Então nada disseram. E Jesus então, diz o texto, e tomando-o, o curou e o despediu. É interessante que, eu já falei disso aqui, né? Eu volto a falar porque a gente sempre está vendo os milagres de Cristo, né? É impressionante como o milagre é sucinto, narrado de maneira sucinta. O milagre não é narrado de forma sensacionalista. Então Jesus impôs a mão sobre aquele homem, o líquido daquele homem foi saindo do seu corpo e aquele homem foi... Não diz nada. Diz o texto apenas, e tomando-o, o curou e o despediu. Ponto. Porque já falamos aqui que o que importa não é o sinal, o milagre em si, mas aquilo do que ele fala, de fazer o bem. O importante aqui não é o milagre, ficar vendo milagre. O importante é fazer o bem, é ajudar o necessitado. Esse é o centro daqui. Tanto que a pergunta de Jesus é central. É lícito ou não curar alguém no sábado? Outra forma de perguntar. É lícito ou não fazer o bem no sábado? A questão é fazer o bem, não é ficar vendo milagre. Vida cristã não é sair em busca de milagre. Vida cristã é amar o próximo como a si mesmo. É fazer ao seu irmão o que você gostaria que fizesse a você, no poder de Cristo. Isso é vida cristã. Ok? Por isso que o mandamento é... Agora tem outra coisa aqui maravilhosa, não é só porque é sucinto, porque o milagre não importa tanto, ele aponta para o que importa, mas outra coisa que é poderosa também, Thaís e Pedro. Jesus tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. Ele é todo poderoso. Tanto que o milagre para Jesus parece fácil, né? Tomou, o curou e o despediu. Aquilo que ninguém podia fazer por aquele homem naquela época, né? A ciência não estava, a medicina não estava tão desenvolvida. Jesus fez facilmente. O tomou, o curou e o despediu. Isso mostra o poder de Cristo sobre a enfermidade, qualquer enfermidade. Nada, por isso que os relatos também das curas são breves, para mostrar que Jesus Cristo era difícil para ele. Lembra-se, a gente já viu aqui, com uma palavra ele cura, impondo a mão ele cura, de maneira, no texto, né, rápida, sem dificuldade nenhuma. Ele despede o homem outrora doente. Alguém toca nas vestes dele, poder sai dele. Então veja, não há nada impossível para Cristo. Não há enfermidade que ele, se quiser, não possa resolver. Mas vamos agora caminhar para o fim. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A ideia aqui é que Jesus está, Isabelle, Nébora, Lucinete e Diácono Paulo, Jesus está aqui mostrando a hipocrisia daqueles homens. Eles eram hipócritas. Olha, vocês não querem fazer o bem a este homem, mas vocês, se um animal de vocês cair num poço, e era comum, viu, na região da Judéia e circunvizinhança, ter buracos onde os animais caíam. Olha, se o animal cair, vocês vão lá, mesmo no sábado, vão acudi-lo lá, o animal de vocês. Vocês não querem fazer o bem a este homem, não queriam que eu fizesse bem a este homem. Isso é hipocrisia. E é interessante que, tanto nesse texto que nós estamos vendo do capítulo 14, como em outros textos, Jesus sempre denuncia a hipocrisia dos judeus e dos fariseus no sábado. O sábado é o dia de adoração, né? O sábado judeu, que é esse sábado, né, que é o nosso sábado cristão, que é o domingo, é o dia de adoração. Mas esses homens que iam à sinagoga adorar a Deus eram hipócritas, né? Eles viviam com hipocrisia, eles condenavam
as pessoas, colocavam um cargo pesado sobre a costa deles que eles não moviam, eles não faziam. Tá? Aquele homem não pode ser ajudado, aquele homem não pode ser curado, mas o meu animal pode ser tirado do poço. Isso é hipocrisia. E Jesus condena isso. Ele está dizendo assim: qual de vós, se um filho ou um boi cai num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? Porque este homem não deveria ser curado. E a isto nada puderam responder. Termina o texto. Aqui a ideia de que a sabedoria de Cristo os venceu, triunfou sobre eles. A verdade é assim, a verdade triunfa. Eles não tinham o que responder, porque eles sabiam que se um animal deles caísse no poço no dia de sábado, eles tirariam mesmo. Então eles não tinham o que responder. Porque Cristo é a verdade. E a verdade sempre prevalecerá, sempre. Mesmo nesse mundo mal, cheio de mentira, a verdade prevalecerá. E Cristo é a verdade. Por isso que eles não podiam disputar. Ele triunfou sobre aqueles homens naquele dia também. Eu vou terminar, então, com algumas aplicações, tá bom? E a gente termina aqui. O que a gente aprendeu nesse texto aqui? Uma primeira aplicação é o valor da hospitalidade. Vocês perceberam que Jesus, ele vai à casa daquele fariseu, mesmo aquele fariseu, a princípio, tendo armado contra ele e tudo mais, mas Jesus aceita o convite. Ele vai, porque a hospitalidade é uma virtude. É claro que nós devemos fazer diferente daquele homem, né, de coração. Mas a hospitalidade, esse texto fala de hospitalidade. Okay? Porque Jesus estava na casa de alguém. E nos lembra que a hospitalidade é uma prática cristã. A gente tem que reaprender a receber pessoas em casa. Nós vivemos num tempo, né, num contexto muito corrido. E que as pessoas têm dificuldade de se prepararem para receber pessoas e irmãos. A gente deveria se esforçar para isso. Quer ver? Alguém lê para mim Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. Olha aí, por favor. Quero falar sobre a virtude cristã da hospitalidade. Olha aí, Romanos 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. E veja, hospitalidade é claro que tem a ver também com você receber as pessoas bem na sua casa, mas também, não só, mas também recebê-las bem na igreja. Há alguns irmãos aqui no nosso meio, na nossa igreja, que têm dom de hospitalidade. Você percebe? São hospitaleiros por natureza. Tem um visitante, eles são os primeiros que correm lá. Eu creio que haverá irmãos que têm este dom mais amadurecido do que outros. Mas nós que não temos tão amadurecido, devemos aperfeiçoá-lo. Porque há uma ordem da Bíblia: praticai a hospitalidade. Então recebamos bem a nossa igreja, graças a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus por vocês, viu? Vocês recebem muito bem. Mas como a gente está sempre devendo no amor, lembra? A ninguém fiquei devendo nada, exceto o amor. Então nós podemos sempre aperfeiçoar melhor, melhorar na hospitalidade, saber receber bem. Olha o que diz Hebreus 13, 2. Alguém leia, por favor. Olha que legal esse texto. Sobre hospitalidade também. Hebreus 13, 2. Quem achou pode ler. Não negligencieis. Agora a ordem está no aspecto negativo, né? A Lucinete leu, nossa irmã, o aspecto positivo: praticai a hospitalidade. Agora em Hebreus vem no aspecto negativo: não negligencieis a hospitalidade. Aí vai dizer assim: porque alguns, sem saber, receberam, acolheram, hospedaram a anjos. A quem o texto está se referindo? Quem? Muito bem, Abraão, lá em Gênesis. Lembra? Os visitantes lá, que eram anjos enviados do Senhor, Abraão os acolheu e eles eram enviados do Senhor, eram anjos, em forma humana. Não estou dizendo que você vai receber um anjo em forma humana, mas vai lá saber, né? Ué, parece que agora virem um pentecostal, né, irmãos?
Mas aí que está a questão. Quem é que sabe, né? Quem é que sabe, né? Mas ordinariamente é claro que a ideia é que você faz o bem, você será mais recompensado do que você espera. A ideia é essa aqui de alguns sem saber receberam anjos. Seria uma honra receber um enviado do Senhor, um ângelos, em sua casa. A ideia é que quando você é hospitaleiro, você recebe mais do que você espera. Essa é a ideia. Não que você, como eu falei, literalmente vai receber anjo, um anjo disfarçado, mas que você será abençoado mais do que você espera ser. Quando você é hospitaleiro. Daine uma vez estava lendo um livro sobre isso, e a gente achou legal que a gente às vezes fica preocupado em receber as pessoas, porque a gente quer deixar a casa da gente um brinco, não é? E fazer um banquete para a pessoa, não é? Não se preocupem com isso. Porque nós somos irmãos. E como é que é quando os nossos parentes chegam em casa? Ó, gente, se vira aí, viu? Não é assim? Quando a família da gente chega, tem um pão aí com manteiga aí, ó. Aí o que tem, depois a gente compra alguma coisa aí, ó. O pessoal vai abrindo geladeira, não é assim? Não é assim, Gotardo? Gotardo e meu cunhado tá aí esses dias, é desse jeito. Mas essa é a ideia. Não se preocupe com isso. Não, claro, veja, não quer dizer que quando você puder, você não possa fazê-lo. Mas não deixe de receber pessoas por conta disso. Receba as pessoas. Nós somos irmãos da mesma família. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que, lembra que Jesus chegou na casa e estavam observando ele, Leila? Assim como nosso Senhor, nós também seremos sempre observados. Olha o que Pedro diz. Olha o que Pedro diz para nós. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos não crentes, dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mantenham sempre exemplar o comportamento de vocês, para que os não crentes, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Nós sempre somos observados. Esse negócio de, ninguém tem nada a ver com minha vida, fulano não tem que ficar me olhando, essa é uma conversa boba. Porque nós somos sempre observados e nós estamos sempre observando. Nós estamos sempre observando. Quando nós conhecemos alguém, quando alguém chega na igreja, quando alguém vai fazer prestar um serviço em nossa casa, nós estamos sempre lendo as pessoas. Não é verdade? Quando você recebe algum profissional na sua casa, lá você está olhando como é que ele está vestido, como é que ele fala, você quer ter confiança nele. É natural, não está errado isso. Nós somos sempre observados. Aí a Bíblia diz, o Senhor Jesus, através do seu apóstolo, diz assim, mantenham sempre exemplar o vosso procedimento. Porque nós estamos sempre sendo observados. Por bem ou por mal. E ainda mais pelo Senhor, né? O Senhor é aquele que sempre nos observa. Os seus olhos estão a percorrer a terra. O Senhor está sempre nos ver. Peçamos a Deus sempre de manter não só um correto comportamento diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Como diriam os reformados, um dos lemas dos reformados, sempre na presença de Deus. Sempre. Sempre na presença dele. Isabelle. Perfeito. E Paulo vai falar numa passagem não tão fácil, mas poderosa, que os anjos estão sempre a assistir o culto. Né? Lembra lá da mulher usando o véu? Por causa dos anjos que vêm. A importância de nós, sinceramente, no coração e naquilo que fazemos externamente, fazermos bem. Tá? Terceiro, temos 5 minutinhos aí. Tenha uma compreensão correta de quem você é e não procure honrar a si mesmo. Confie isso ao Senhor, deixe que o Senhor te honre. A gente é tão inclinado a isso, mas é tão feio uma pessoa que fica falando bem só dela, né? E a gente às vezes faz isso também, né?
Eu me lembro uma vez, eu fui fazer isso faz muito tempo. E um casal me chamou para fazer uma visita à família deles. A família deles estava com um problema muito grande em casa. E eu fui. E eu me lembro que esse casal, eu estava conhecendo eles, conheci há pouco tempo, porque eles faziam parte da igreja que eu fui pastorear. Eu me lembro que eu fui com eles no carro, o marido e a esposa. E aí a gente fez a visita, e aí a gente voltando, eles me deram carona. A gente voltando da casa da família, eu comecei a fazer perguntas para o marido, parece, se eu me lembro. Porque o marido é que era o parente. Certo? Então na minha cabeça ele entenderia melhor o contexto, porque ele era o parente. A esposa era parente por conta do marido. E aí eu me lembro que uma hora a esposa falou assim: o senhor não vai perguntar nada para mim? Nada para mim sobre a situação? Porque eu que trouxe o senhor aqui, foi eu que entrei em contato com o senhor, eu que pedi para visita, eu que preparei tudo. Aí eu falei, olha, eu perguntei para ele porque ele é o parente mais próximo, mas minha irmã, desculpa, né? Se tem alguma informação, por favor. Mas naquela hora, tudo que ela tinha feito foi por água abaixo. Porque ela queria reconhecimento pelo que ela tinha feito. E aí toda a boa obra dela moronou. E às vezes a gente faz isso também. Nós fazemos coisas esperando que as pessoas falem de nós. E se não falam, a gente confia a sua honra a Deus. Todo aquele que se humilha debaixo da poderosa mão dele, ele exaltará essa pessoa. E ninguém exalta melhor do que Deus. Ninguém fará isso melhor que ele. Ok? Quarto ensino. Não faça nada procurando recompensa. Faça porque é certo e faça porque é bom diante do Senhor e confie a recompensa ao Senhor. E para terminar, faça o bem sempre no dia do Senhor. O que eu tenho que fazer no dia do Senhor? Como é que eu guardo o quarto mandamento? Como é que eu guardo o dia de descanso? Fazendo o bem. O que é o bem? É aquilo que o Senhor fala que é. Amando ao Senhor, estando presente nas reuniões da igreja, nos cultos, lendo a Bíblia, orando ao Senhor, tendo comunhão com os irmãos e fazendo bem ao necessitado, visitando os doentes, ligando para quem está desanimado na igreja. Assim você está fazendo bem no dia do Senhor. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Amém.